Edmar de Moraes em mais um vídeo sobre tratamento de água. Eu tenho observado que muitas pessoas conhecedoras no que é tratamento de água e efluentes, tanto sanitários quanto industriais, têm um profundo conhecimento, isso eu não posso negar. Porém, a didática é muito falha quando você vai transmitir essas ideias para aquele que não tem o mesmo nível de conhecimento em relação a quem vai se utilizar disso. Então, o que acontece? Não há compreensão. Não existe compreensão. As formulações que vocês colocam, os cálculos de molaridade, normalidade, gramas por mol, massa sobre volume, densidade, vocês estão fazendo a cabeça das pessoas que não conseguem entender isso, não sabem calcular isso, aplicar no seu tratamento, no seu trabalho, aplicar fórmulas errôneas por falta de entendimento, e eles vão buscar na internet uma forma apropriada para tratar a sua água. Ora, é tão simples como 2 e 2 são 4. Você ser mais didático, você ser uma pessoa didática na hora de transmitir informações que são fundamentais para que você tenha uma boa qualidade de água, para que você tenha uma boa operação da estação de tratamento de água ou de efluentes. É fundamental vocês não quererem incutir na cabeça de uma pessoa que não tem uma formação voltada para a química, para a física, menções que não são da capacidade de entendimento, das pessoas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Quando você compra o policloreto de alumínio, um exemplo, você compra policloreto de alumínio, aí vocês mandam na nota, os fornecedores mandam na nota fiscal, PAC, por exemplo, 10. E aí na nota fiscal está escrito concentração 10% de Al2O3, ou seja, de óxido de alumínio, que é a alumina. Porra, se as coisas fossem como vocês falam, não precisaria de PAC, não precisaria de sulfato, não precisaria de nenhum tipo de coagulante. Bastaria utilizar a terra da bauxita, pegava a bauxita, jogava na água e faria o processo de remoção de partículas em suspensão, colóides, etc., que eu nem vou falar porque eu estou cansado de falar disso. E aí você teria coagulação, floculação e etc. Mas não falam efetivamente sobre o produto que participa da reação. O que participa da reação é o policloreto de alumínio. É um polímero. E todos os elementos compostos fazem parte da reação. Quando você tem uma tabela de concentração e densidade, porcentagem de alumínio e porcentagem da solução, se você pegar a porcentagem da solução de policloreto de alumínio, que você pode também adquirir na forma sólida, você pega a concentração, a porcentagem da solução, que vai dar lá, por exemplo,
35% de porcentagem da solução. Quem tem uma tabela, porcentagem da solução, você multiplica pela densidade, você vai ter a concentração de policloreto de alumínio que deve ser aplicado à solução. Você compra o sulfato de alumínio, Al2SO4 14H2O, 16H2O, 18H2O, não importa. Você pega o peso molecular, entendeu? De todos os elementos para fazer uma solução. Uma solução 1 molar é o peso molecular do Al2, SO4 pode ser ponto, o fator de diluição, ponto 14 moléculas de água, 16 moléculas de água, 18 moléculas de água. Tudo bem, você soma tudo e dali você tira 10% para preparar a sua solução. Ou seja, você vai pegar 100 gramas deste produto sulfato de alumínio e diluir para quanto? Para 1 litro. Aí você terá uma solução a 10%. Se você tem um tanque de 1000 litros, você vai pegar 100 quilos desse produto e vai diluir em 1000 litros. Então você tem uma solução a 10%. O que significa uma solução a 10%, Edmar? Significa que foram colocados 100 quilos em 1000 litros d'água. Portanto, você tem que dividir 100 por 1000 para saber quantas gramas tem por litro. Evidentemente, vai ter o quê? 100 gramas por litro. É esta a concentração da solução. Outra confusão, sabe, grotesca. Densidade é soluto sobre solvente, ou seja, densidade igual a massa sobre volume. Massa sobre volume. E aí você tem o peso da solução. Você tem uma densidade, por exemplo, da soda cáustica, 1500, significa o quê? Que cada litro de soda cáustica pesa 1,5 kg. Não tem nada a ver com a concentração. Mas, como nós sabemos, a soda só dilui 50%. Então, provavelmente 1500 corresponde a 500 gramas por litro de soda cáustica, de hidróxido de sódio. Mas precisa ensinar essa forma didaticamente. Parar com essas formulazinhas que vocês ficam colocando, mas não colocam a referência normal. Então, se você for, por exemplo, tratar 20 litros d'água por segundo, 20 litros d'água por segundo. A fórmula correta, entendeu? Tradicional, convencionada, seria volume do dosador, QD, vazão do dosador, é igual a QETA metros cúbicos por minuto. Então, se você tem 20 litros por segundo, multiplica por 60, vai dar 1.200 litros, 1,2 metros cúbicos por minuto, tá certo? 1,2 metros cúbicos vezes 10 ppm vezes 1000. Por que vezes 1000, Edmar? Porque você transformou o metro cúbico em litros por segundo, entendeu? Transformou em litros por segundo, em ml, na verdade, por minuto. ml por minuto. Aí você divide pela concentração da solução. Se for o sulfato de alumínio, você põe o densímetro, ou você calcula pela quantidade de produto que você colocou num determinado recipiente, quantas gramas você colocou por litro. Ponto, acabou. A concentração é gramas por litro. Aí você vai fazer essa conta e dividir pela gramas por litro. Você vai ter a vazão do dosador em ml por minuto.
E na minha concepção, aquele que aplica e faz contagem em 10 segundos, em 15 segundos, é pura preguiça. Pura preguiça. É o emprego da má gestão do sistema. As bombas dosadoras, principalmente a partir do pescador de solução para injeção, ela costuma pegar ar, dependendo do volume do recipiente. Às vezes ela pega ar, às vezes ela entope e forma bolsa de ar na mangueira de sucção. E quando essa bolsa chega no diafragma que vai injetar a solução, ela falha. E se ela falha, ela dá erro. Quanto menos tempo você mede, maior o erro. É assim que funciona. Então, aplica-se. Quem trabalha com sulfato de alumínio X, tem lá a tabela. Tantas gramas por litro. Tantas gramas por litro. Se você trabalha com PAC, você tem que pegar a concentração em gramas por litro do PAC, que é a LN, OHN, CLN, que ainda não tem os números exatos, mas existe um peso molecular para isso, tá certo? Que vai estar lá na última faixa, ou você pega a porcentagem da solução e multiplica pela densidade, você vai ter a concentração em gramas por litro. Ou seja, eu coloquei 100 gramas em 1 litro d'água, então eu tenho um PAC de 10% de PAC, porcentagem da solução, vezes a densidade, vai me dar a concentração de quantas gramas por litro tenho naquela solução. Esquece o Al2O3, porque se fosse assim, todo mundo compraria alumina, que é de graça. A alumina, a bauxita, serve para produção na indústria metalúrgica de equipamentos à base de alumínio. No tratamento de água, ela tem que estar combinada, porque o óxido não reage com hidróxidos, não reagem com outras substâncias alcalinas que promovem a liberação da hidroxila para gerar o hidróxido de alumínio. Todo mundo fala porque a carga eletrônica, os coloides são negativos, as partículas em suspensão são negativas, e aí você tem um núcleo eletropositivo, aí está a atração física, beleza. Mas na verdade, quando a gente fala a palavra vou fazer a coagulação, é a formação do gel de hidróxido de alumínio. Façam um teste, pega 10 ml do coagulante e coloque 10 ml do seu alcalinizante. Misture e você vai ter uma gelatina. Essa gelatina ela é pegajosa, ela é o coágulo. Quando vai para a agitação, esse coágulo quebra em pequenas partículas e agrega partículas porque ela é pegajosa. Então ela pega na sujeira, forma o coágulo, produto químico, mais sujeira, quebrada, formada em coágulo e depois quebrada em pequenas partículas chamadas flocos. É assim que tem que raciocinar. Não tem que ser mirabolante para ser um bom operador de estação de tratamento. Fazendo as coisas dessa maneira, você economiza produto. Eu vejo pessoas que, para poder reagir, não conhecem a alcalinidade da água. O fator principal do tratamento de água é a alcalinidade da água. Se você aplica um coagulante, por exemplo, sulfato de alumínio, PAC, não importa, para cada miligrama, para cada ppm, porque miligramas por litro é a mesma coisa que parte por milhão, é a mesma coisa. Então, tanto faz se você se expressar em miligramas por litro ou ppm, não importa, são a mesma coisa faladas de forma diferente. Então, para cada ppm ou para cada miligrama por litro de coagulante que você adiciona à água, ele consome da água 0,45 miligramas por litro de alcalinidade.
Se eu vou aplicar 30 ppm na água, eu vou ter que multiplicar por 0,45. Tá certo? Então, 30 vezes 0,45, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. A água tem que ter quanto? 31 ppm de alcalinidade. Se a água não tem alcalinidade suficiente, você tem que adicionar. Aí muda. Para cada ppm, quando a água não tem capacidade de fornecer hidroxila por falta de alcalinidade, você tem que adicionar a alcalinidade na forma de cal, na forma de de hidróxido de sódio, na forma de carbonato de sódio, que é a barrilha, na bicarbonato, não importa, vai transformar em hidróxido. Esse hidróxido precisa, para cada hidróxido, que é a adição da alcalinidade, que não é natural, para cada ppm de coagulante, você precisa de 0,75. Portanto, se você está aplicando 20 ppm e a água não tem alcalinidade, você vai ter que multiplicar por 0,75. Aí você pega 20 vezes 2 vezes 5, 10, 2 vezes 14 e 1, 15. Aí você vai precisar ter 145 ppm de alcalinidade. Estou fazendo de cabeça, depois vocês fazem, conferem aí na calculadora. Porque tem vírgula, tem isso e aquilo e é melhor você fazer na calculadora ou fazer escrevendo, que é o mais correto é você escrever para que você tenha capacidade intelectual de fazer conta, parar de ficar atrás de recursos mecânicos para fazer cálculos. Mas se é uma facilidade, te agiliza, beleza, não vou contestar. Mas vocês precisam entender. Agora, por que a bauxita não reage, Edmar? Porque a bauxita precisaria ser ácida, para que pudesse haver a troca do ácido, da parte ácida, do sulfato, do cloreto, algum ácido, para fazer a troca de ânions por um ânion hidroxila, OH. E o óxido não faz troca, o óxido ele faz proteção. Você pega um portão enferrujado, portão de ferro enferrujado, tá lá cheio de óxido de ferro. Entendeu? Como é que você limpa? Você limpa através da aplicação de um produto corrosivo, provavelmente ácido, principalmente o fosfórico, que tem alta capacidade de fazer a tal da quebra do óxido para transformar em um produto ácido. Se o produto não for ácido, não há reação. Não há reação. Por isso pega a bauxita, aplica a água da bauxita, dissolve a bauxita, coloca o sulfato de alumínio e você vai ter uma temperatura acima de 600 graus. Aquilo vai ferver, você vai bater aquilo de lá e depois você vai soltar aquilo num pátio e aquilo vai secar e evaporar. O sólido que sobrar é o sulfato de alumínio. Acabou. Vai depender da quantidade de partículas de água que você adicionou para colocar na formulação daquele sulfato que você preparou. Por que o alumínio na forma de policloreto de alumínio? Porque é um polímero inorgânico de cadeia longa, onde você tem alumínio, hidroxila e ácido clorídrico. Alumínio, hidroxila e ácido clorídrico. Porque o ácido clorídrico, ele, quando reage com o alcalinizante ou com a alcalinidade natural da água, ele gera o hidróxido de alumínio, que é o que interessa na estação de tratamento. Se o reagente fosse óxido de ferro, não iria reagir. Porém, você tem sulfato ferroso, você tem cloreto férrico, que são utilizados, às vezes misturado com sulfato de alumínio, para poder coagular águas extremamente límpidas, de baixíssima turbidez, menor que 5 de turbidez, porém tem uma quantidade mais elevada de cor, unidade
de cor, que na verdade é a quantidade de cor. Por exemplo, 20 miligramas, hoje fala-se de unidade Hausen, ou unidade de cor, mas na verdade é unidade de cloroplatinato de cobalto, entendeu? Que dá aquela coloração que a água natural tem. Estas informações são principalmente para o entendimento. Densidade é peso. Comprei 50 quilos de PAC, ou 50 quilos de sulfato de alumínio numa bombona. Se você medir o volume, não tem mais do que 40 litros. Porque a densidade, que é o peso da solução, quando você for comprar hipoclorito de sódio, se o vendedor for vender para você, entendeu? Por litro, sai fora que esse cara está botando água. O hipoclorito tem que estar entre 1230 e 1270 de densidade, ou seja, 5 litros de hipoclorito de sódio de verdade a 10%, até 12%, 5 litros tem que pesar 6,3 kg, ou seja, a densidade é o peso do hipoclorito e o densímetro mede a densidade. Se você quiser medir a concentração, você tem que comprar um densímetro de graus Boumet. E aí é outra história mais complexa, porque o densímetro em graus Boumet, que é o BE, Boumet, ele é exatamente o que mede a concentração do produto dentro. Não é um densímetro de massa sobre volume, é um densímetro que vai medir a concentração de sal. Quer fazer uma experiência? Pega uma proveta, enche de água uma proveta de 1000, mergulha o seu densímetro lá de densidade, massa sobre volume, você mergulha lá, a água tem 1000 de densidade, quer dizer que 1 litro d'água pesa 1 kg. Aí você adiciona, pega uma balancinha, mede 10 gramas de sal de cozinha, põe lá dentro, dá uma agitadinha e mede. O densímetro vai sair do 1000 e vai lá para 1005, 1010, 1008, 1007, eu não estou aqui para adivinhar. Se você colocar 100 gramas, o densímetro vai subir, ele vai lá para 1150, você aumentou o peso da água, mas você não sabe a concentração. Você sabe a concentração porque você sabe quanto você colocou. Você mediu 150 gramas, colocou lá dentro, então são 150 gramas por litro. Se você prepara 10% na hora de fazer um jar test, ou melhor, se você prepara, pega uma solução a 10%, dilui ela para mais 10%, você terá 1%. 1%, se você dividir que 1 grama por litro, 1 grama por litro, é uma solução a 1%. Você divide 1 grama por 1000, você vai ter X gramas por ml. Aquele X gramas, você não trabalha com gramas, você trabalha com miligramas. Aí você multiplica de novo por 1000. Aí o que vai corresponder? É igual a 10 miligramas por ml, que você vai adicionar na água. Olha como é simples. Basta compreender. Esta é a primeira dica que eu dou para operadores, para supervisores, para responsáveis pela produção, que primeiro precisa ensinar didaticamente as pessoas como funciona concentração e por que não se usa alumina para fazer cálculo. A alumina não reage com alcalinidade, nem natural e nem fornecida. A alumina, ela é, na verdade, uma capa protetora. E quem remove os óxidos? Quem remove os óxidos são exatamente os hidróxidos os hidróxidos no formato de hidróxido de, pode ser de sódio, de potássio, qual hidróxido você quiser. Mas na tabela, existe uma tabela de um minutinho só, de ânions e cátions. Então, da esquerda para a direita,
você vai tendo os cátions mais resistentes. E de cima para baixo, os ânions mais resistentes. Então, se você tem uma tabela de eletronegatividade e eletropositividade, você vai ver quem consegue remover o óxido. E quem consegue remover o óxido é um ácido. Sempre é o prefixo de um ácido. Não o prefixo hidrogênio, mas que ácido é? É ácido clorídrico, HCl, é ácido sulfúrico, H2SO4, é ácido fosfórico, H3PO4, entendeu? Ácido fluorsilícico, HF, é esse que vai remover o óxido. Por isso precisa ter a presença de um ácido para que possa haver a troca do ácido, que a hidroxila é capaz de trocar o lugar com o ácido e formar o hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio vai formar um gel pegajoso, gelatinoso, que agrega partículas e se quebra em flocos. Existe atração física? Sim. Positivo atrai negativo. Sim, mas tem partículas neutras dissolvidas na água que também precisam ser agregadas. E quem vai agregar é a gelatina e não a carga eletrônica do elemento que você está utilizando. Tá bom? Espero ter deixado, sem escrever nada, sem mostrar nada por escrito, que a falta de didática dos doutores em tratamento de água que a gente tem visto na internet, eles fazem uma bela de uma confusão na cabeça de um simples trabalhador de saneamento básico que não passou por treinamento adequado, não tem conhecimento adequado. Então é isso, minha gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Farei mais vídeos sobre o assunto para que os operadores, para que os técnicos de tratamento de água e de efluentes comecem a entender a dinâmica do tratamento. Muito obrigado, grande abraço, Edmar de Moraes, sempre aqui à disposição a elucidar as dificuldades, tá bom? Fiquem com Deus, bom trabalho, paz e bem a todos. Tchau!